Bem, agora eu vou chamar o nosso palestrante que fará a conferência de abertura do nosso congresso. Eu quero que vocês o recebam com muito carinho, porque ao convidá-lo, ele disse assim: olha, eu estou sem agenda. Eu falei: de jeito nenhum, professor. Eu nem conhecia ele. E disse assim: de jeito nenhum, professor, nós queremos o senhor. Então recebam com muito carinho o professor Gaudêncio Frigoto. Antes de passar a palavra para a mesa, o professor gentilmente trouxe alguns livros dele, poucos exemplares. Um é Educação Democrática e o outro é Escola Sem Partido. E ele já explicou para a gente que tem PDF na internet. Quem quiser pode procurar fazer a leitura, que é importante. Ele trouxe para aquele que gosta mais, né, de estar com um livro, e ele fará ao final da palestra, ele autografará os livros que forem comprados, tá bom? João, é com você. Boa tarde, plenária. Novamente bem-vindos para outra atividade desse congresso. Uma honra para o Cinesp receber o professor Frigoto, né? Dispensa apresentações, né? Um trabalho longo que cobriu esse país, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e me deu essa vivência para conversar com a gente hoje nessa palestra de abertura. Pela manhã, ouvimos várias falas sobre os ataques que têm acontecido contra o serviço público, contra o Estado brasileiro, contra a educação especificamente. O professor, lá no Rio de Janeiro, está convivendo com a falência tanto do município, quanto do Estado, quanto do governo federal. Então, vive na pele esses problemas que nós estamos vendo, né? Só esse ano, 5 crianças mortas por balas perdidas. E o que é pior é como os representantes governamentais entendem e se referem a esses acontecimentos, né? Não conseguem perceber o que há de terrível nessas situações. Simplesmente querem livrar as suas propostas de governo de qualquer julgamento e de qualquer análise. E estamos vendo em Brasília uma série de propostas travestidas de nova política, mas que quando a gente põe na balança, o que nos lembra é das velhas propostas neoliberais de sempre, das décadas de 80, de 90, que nos perseguem até hoje. É com esse cenário que nós estamos convivendo hoje em dia, vendo as verbas sumindo, vendo o Estado desaparecendo, os concursos sendo proibidos, os cargos sendo esvaziados e não reposta a força de trabalho do Estado para cumprir a sua função que a Constituição garante para as populações nas situações mais precárias dentro desse país. Então, vendo esse cenário todo, que nós pensamos em trazer o professor Frigoto para conversar com vocês nessa palestra de abertura, né, sobre todo esse cenário que a gente está enfrentando, que não parece que vai acabar logo, né, mas que nos obriga a uma articulação e uma consciência política muito fortes. Por isso, antecipadamente agradecemos ao professor Frigoto e passamos a ele a palavra. Boa tarde a todas, a
todos. Obrigado, João. Obrigado, Douglas, por me acompanharem. Eu começo com palavras de agradecimento. Eu faço na pessoa da Rosana Caputi Borges, que foi a Cicerone, organizadora, em nome da comissão. Saúdo o presidente Luiz Carlos Girardi, né? E na pessoa dele, toda a diretoria do Cinesp. É uma imensa honra estar com vocês, mas também um grande desafio, até pelas palavras do João. Mas me sinto bastante em casa, por diferentes razões, mas uma, que a minha formação inicialmente foi filosofia, mas depois fiz pedagogia e administração escolar, e meu mestrado em administração de sistemas educacionais, e também tive a oportunidade de poder ter experiência em gestão, em tempos tão duros, ou talvez nem tão duros quanto estes, de uma ditadura civil-militar, né? Eu fiz toda a minha formação de ensino médio, 2 graduações, mestrado, doutorado aqui em São Paulo, e boa parte da minha vida profissional sob uma ditadura. Moral e cívica, não poder fazer pergunta no mestrado, foram tempos duros, mas a sociedade brasileira, o bom senso, a luta, soube superar. Entretanto, aqueles que são da minha geração, 70 anos, os meus mestres, o último deles partiu há pouco tempo aqui em São Paulo, Francisco de Oliveira, Ottaviani, Florestan Fernandes, Milton Santos, Caio Prado Júnior, para citar alguns que nos ensinam o que é a história nossa do Brasil. Jamais podia imaginar que nós chegaríamos no tempo presente. É um tempo mais duro, porque ditadura é falta de hegemonia, né? E aí o desempate é pela violência das armas e da lei. Mais duro é quando se constitui na sociedade um pensamento que jamais nós obtivemos no Brasil, de divisão dentro das próprias famílias, né? De encrenca dentro das escolas, sem saber muitas vezes por que nós estamos encrencando. A escola é uma instituição pública laica, e laica é nome de cadela também, mas não é isso. Laica significa que é uma instituição da sociedade, os clássicos nos dizem isso. Não pode ter credo, não pode ter religião, não pode ter partido político, nem time de futebol, ainda que nós tenhamos nossa religião, ou não tenhamos nosso time de futebol, tenhamos as nossas visões políticas, etc, etc. Mas esse é um outro espaço. E, portanto, o tempo que eu gostaria de refletir com a responsabilidade de quem tem a responsabilidade de gerir hoje, naquilo que o próprio João chamava a atenção aqui, não é fácil. A Ágata Vitória Teles estava indo à escola, ela sonhava ser uma bailarina, aquela professora de dança, várias vezes teve que parar nesse ano. Foram 16 crianças baleadas, 5 mortas e 116 balas perdidas, ferindo pessoas no Rio de Janeiro. Uma matança em média de 5 ou 6 pessoas por dia. Isso é guerra civil não declarada. E, portanto, está se plantando uma face de nossa sociedade que é, sem dúvida nenhuma, o que nós não queremos. E por isso que é difícil também, nesse cenário, a gente poder trazer coisas que não façam a gente dizer que os tempos que a gente vive, muito bem escolhido o título, novos entre aspas, porque o novos entre aspas pode significar que o que temos é um velho regressivo, é um velho mais velho do que a gente sempre teve. Esta é a minha sensação. E o espaço, quem lida com conhecimento, tem que lidar sempre com a divergência e não com o consenso balofo. O conhecimento sempre surge da divergência qualificada, do debate qualificado. O debate nos faz crescer, e debater não significa ter inimigos, significa apenas pessoas que pensam diferente da gente. Então eu não vou me privar do meu pensamento, e ninguém é obrigado a pensar como eu penso.
apenas que nós, como gestores, temos que pensar. Não podemos ir nem pelo Jornal Nacional, nem pela Lava Jato, nem pelo discurso da ONU hoje do presidente, nem nós somos autores, nós nos formamos, graduação, mestrado, muitos com doutorado, com uma larga experiência. Não precisa ser doutor para ter uma enorme experiência e sabedoria na escola. E nós temos que pôr essa autoria no mesmo nível de que um senador, que um presidente da República, que um presidente do Supremo Tribunal. São pessoas de carne e osso, muitas vezes menos preparadas, porque muitas vezes conseguem cargos não pelo caminho do concurso, como todos nós temos que fazê-lo, mas pelo caminho do privilégio ou do caminho facilitado. Então, o que eu sinto nesse momento, colegas, é que é um pouco aquela imagem do castigo de um pecador grego, da mitologia grega, o castigo de Sísifo. Diz a mitologia que Sísifo fez um grande pecado, e para ele atingir o perdão, ele tinha que rolar uma pedra pesada da planície, como fosse lá a praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, rolar até o Cristo Redentor a pedra. Quando ele chegava em cima, missão cumprida, não, uma força o arrebatava à planície. Então esta metáfora é para dizer exatamente deste percurso da nossa história, que nós damos 2 passos à frente e depois 1 atrás, é um eterno ir e vir. E duvido que vocês aqui, quem tem um pouco mais de idade, não tenham experimentado várias gestões federais, estaduais, municipais, em que de repente tudo muda. Nós temos que adaptar o currículo, nós temos que novamente ver as bases curriculares nacionais. A Constituição diz que o ensino médio é parte final da educação básica, de repente já não é, etc, etc. E nós ficamos numa espécie de sanduíche nesse meio. Então eu vou dividir minha fala em dois movimentos. Primeiro é lembrar um pouco a memória deste percurso, mas muito rapidamente, do que nos trouxe até aqui. Não se analisa o tempo presente sem entender o que as permanências o estatui. Eu estou no Rio de Janeiro há 45 anos, e de vez em quando me perguntam se eu sou estrangeiro, se eu quero ofender quem o brincar, digo sim, sou gaúcho, porque os gaúchos têm essa mania um pouco de separatismo, né? E quando chego no sul, falam coisas que hoje politicamente são proibidas de falar, né? Você é chia, né? Portanto, o que significa isso? Não adianta eu querer, ou vocês quererem não falar o sotaque que vocês falam, porque isso é da estrutura, é do caráter, é da personalidade, que a gente foi formando da infância até hoje. E não há por que dizer que um é bom e o outro é ruim, são socialmente construídos. E portanto, a história presente só se entende pelo que a constitui, e o futuro só existe se a gente o constrói hoje. Não existe um futuro sem construção. Então veja que tradição remota nossa. 222 anos de colônia. Alfredo Bose tem um livro bonito, A Dialética da Colonização, e que ele mostra que colono é aquele que cultiva a terra do outro, mas colono é também quem cultiva a ideia do outro, a religião do outro. Estava vendo aí, aliás, parabéns, os banners, vi todos, um a um, com o tempo, aquele banner que mostra que nós temos que nos alfabetizar em cultura indígena, não é verdade? Portanto, os colonizadores vieram aqui e impuseram os seus deuses e suas verdades. 388 anos de escravidão. Escravo era considerado um boi que falava, era um meio de produção. E isto dá uma marca ao nosso preconceito de classe, que se soma a preconceito de raça. 388 anos se refletem nas prisões, colegas. Pobres, jovens com menos de 30 anos, a grande maioria, a maioria sem o ensino fundamental, e
pretos, meninos e meninas. Geração de 11 milhões de 100, de geração neném. Nós que estudamos não podemos aceitar essa categoria. Que não estuda sabemos, mas fazem alguma coisa. E eles são exatamente vítimas 3 vezes. Vítimas da exclusão e da não inclusão, como o outro Bonner coloca aí. Vítimas do Estado, da violência do Estado, como nós vimos. E depois vítimas da cadeia. Portanto, esta marca nos traz algo que a literatura me diz que para o pensamento dominante, de boa parte do poder dominante, a educação não é e nunca foi uma prioridade, nunca foi projeto. Pelo contrário, a educação pública para todos foi sempre barrada, ou de tempos em tempos barrada. Entretanto, a história também mostra que sempre houve luta, organização, busca, e assim nós vimos, que os anos 30, aqui em São Paulo, o movimento dos pioneiros, foi um momento, claro, um momento como o próprio Florestan Fernandes analisa, ou como outros autores aqui analisam, que havia sim o interesse de alfabetizar, para que o alfabetizado pudesse votar. Mas, de todo modo, foi um movimento fecundo. Vem uma ditadura do Estado Novo e interrompe durante 15 anos. E aí nós começamos a ter um sistema paralelo de educação profissional, por exemplo, único no mundo, sistema S, e híbrido, com dinheiro público e dinheiro privado. Um sistema muito competente, nada contra os meus colegas que lá trabalham, mas também monta uma distorção na educação, um sistema gerido pelo mercado e, portanto, uma espécie de caixa preta também. De outro modo, também ali elementos de cultura ao personalismo, etc, etc. A sociedade brasileira superou isso. E eu nasci exatamente quando a sociedade brasileira começou a ter o seu tempo mais auspicioso de buscar reformas de base e lutar por um projeto nacional de educação. Vejam vocês que a obra de Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido, não é obra de um autor. O grande mérito de Paulo Freire, a genialidade de Paulo Freire foi sintetizar um tempo histórico na Pedagogia do Oprimido. De pé no chão também se aprende a ler. E, portanto, um livro traduzido em 27 idiomas. E vejam vocês, então, o tempo que nós vivemos. Querer caçar Paulo Freire de ser o patrono da educação brasileira. Vamos pensar um pouquinho nisso. Será que os japoneses que traduzem o livro Pedagogia do Oprimido, os alemães, os austríacos, os italianos, os chineses, etc., será que eles veem Paulo Freire da forma que o tempo presente, do ponto de vista de um pensamento hegemônico, um pensamento raivoso, quer impor à sociedade brasileira? É uma pergunta que quero fazer a vocês. Portanto, este período é um período auspicioso. Mas aí, a história da minha formação, 21 anos de ditadura civil-militar, um dia que durou 21 anos de Danilo Tavares. E foi ali que houve uma mudança para quem é educador, uma mudança significativa na concepção do que é a escola básica. Porque até ali, escola básica significava: a escola é uma instituição da sociedade, onde a criança, o jovem, se preparam, se apropriam do patrimônio de conhecimento, de cultura, de valores, de símbolos, para quando adultos continuar a dirigir a sociedade. Portanto, a educação no ideário, inclusive da burguesia revolucionária, a educação tinha que ser pública, universal, gratuita e laica. Vejam vocês que Durkheim, pai da sociologia da educação, e ele não é nenhum comunista, nenhum socialista, nenhum marxista, ainda que assim seja entendido hoje, dizia que os pais, a sociedade, o Estado deveria arrancar da família os jovens
para estarem na escola pública, para eles aprenderem o que é o tecido da diversidade, porque dentro de casa é da privacidade, é da religião, é do partido de futebol, etc, etc. E hoje vejam as teses, eles querem ressuscitar a ideia ou aplicar a ideia da escola familiar, da escola em casa, né? Então, formar gente despreparadas para quê? Para o diverso que é a própria sociedade. E, portanto, qual é a guinada que a ditadura civil-militar deu? Entregou o pensamento educacional e a ideia da gestão educacional, da avaliação educacional, da supervisão educacional a economistas, e não quaisquer economistas, porque tem economistas, mas economistas que entendem que a escola não é um lugar de um direito social de todos e subjetivo, como a Constituição nos diz, de acordo com as especificidades de cada um, mas a escola é um lugar para formar capital humano. Vejam vocês, essa inflexão. A Unesco, que era a grande instituição internacional que orientava, me recordo, autores como Pierre Furtet, Piaget, que eram disseminados, etc., passam a ser secundarizados e são trazidos à tona os economistas do Banco Mundial, da OIT, do Fundo Monetário Internacional, e seus relatórios e as suas orientações aos governos. Eu acompanhei a América Latina nesse período. A minha tese de doutorado foi uma análise crítica sobre isso. O livro chama Produtividade da Escola Improdutiva, é mais atual hoje, 33 anos depois, porque nós regredimos, tornamos ainda mais regressiva esta perspectiva. Entretanto, a luta, a organização de muitos, e muitos pagando com exílio, a ditadura acabou. E nós tivemos um outro momento fantástico na sociedade brasileira. A maior parte de vocês é partícipe disso. A Constituinte, debate aberto, vis-a-vis, bandeiras no mesmo restaurante, dialogando, debatendo ideias de frentes diferenciadas. A luta era o quê? Inverter o sinal, redemocratizar o país. E fizemos uma Constituição que o Ulisses Guimarães disse cidadão. Sim, o capítulo da ordem econômica e social é um grande avanço do ponto de vista dos direitos. Mas vejam o que Fábio Conder Comparato, um grande jurista de São Paulo, diz num pequeno texto que vocês podem acessar depois da conferência ou quando quiserem no Google. As duas constituições. São 2 páginas. Ele mostra que das 7 constituições que nós temos, do Império até a última, sempre houve uma Constituição oficial que incorpora direitos das classes populares, enfim, daqueles que ainda estão fora da escola, ainda estão fora da habitação, ainda estão fora do trabalho, incorpora o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à saúde, etc. Mas existe depois a Constituição de fato, subliminar, que não é para valer. Essa que é para valer, aliás. E ele dá alguns exemplos. Veja, no Brasil, uma das sociedades talvez onde a mídia, a grande mídia, não as redes sociais, mas também as redes sociais, em grande parte, é privada. E o mundo privado vai quem é convidado, não é verdade? Não é o espaço público. Então a Constituição pede um marco regulatório, que não é nada a censura, mas é o quê? Um meio de comunicação não pode ter todos os meios, TV, jornal, internet, etc, etc, porque ele monopoliza. E aqui no Brasil nós temos 3, 4 grupos que monopolizam isso. Então, qual é o contraditório que existe nessa sociedade? Qual é o espaço que um congresso desse, que congrega 900 mil pessoas, com uma experiência acumulada, qual é o espaço que ele tem para dizer à sociedade brasileira o que pensa da gestão educacional, o que pensa, enfim, da educação no Brasil? Qual é o espaço? Mas está lá na Constituição, marco regulatório. Moveu-se uma pena contra isso? Não. Assim também, um marco regulatório para as grandes fortunas, um imposto sobre as grandes fortunas.
Lava Jato é um jato, mas tem outros jatos de Lava Jato que precisava ser muito da evasão fiscal, etc, etc, etc. Então a Constituição para valer não funciona a contento. Eu concordo com aqueles que dizem que nós temos um Congresso com 5 Bs, que são grupos de interesse. Business, bola, bala, boi, bula, remédios e Bíblia. Sim, uma mistura complicada. Eu vou me referir a isso porque gerir dentro de uma escola hoje esses vários contraditórios não é fácil. Pois bem, então, a Constituição de 88 nos trouxe alentos, mas veja, na década de 90 já nós fomos primeiro protelando a LDB, depois a LDB que foi discutida por vocês e por todas as organizações científicas, culturais, sindicais, não foi aprovada. Como disse Saviani, foi uma LDB minimalista, isto é, que não regulamenta nada. Mas daí em diante vem no ensino médio o decreto 5.208, vem mudanças na educação fundamental, e vem na década de 90 a famosa ideia de que, dentro daquilo que se mencionou aqui do neoliberalismo, coisas que mostram que a escola não ia bem, e que o poder público também não estava disposto a melhorá-la, porque vieram as campanhas Amigo da Escola, Padrinho da Escola e Adote uma Escola. Vejam vocês que são 3 palavras fundamentalmente de cunho extremamente, eu diria, religioso que vem. Padrinho é pequeno pai, na tradição cristã, que você tem responsabilidade civil e espiritual daquele que pode perder o pai e a mãe, e você tem que assumi-lo. Amigo, como diz Milton Nascimento, é aquele que a gente leva no lado esquerdo do peito. E adotar é uma atitude absolutamente generosa e muito, muito difícil. Então a escola pública não ia bem. E aí houve uma iniciativa, não sei se vocês lembram, da escola cooperativa, de levar, era uma espécie de começar a privatizar por dentro. Eu quero registrar isso porque o novo está transvestido disso hoje, desse velho. Era o seguinte: o professor seria remunerado pelo número de alunos que ele teria sob a sua responsabilidade, pelo número de não reprovados. E nós chamamos isso num livrinho organizado por Tomás Tadeu da Silva, Escola S.A. Havia professores, isso começou na prefeitura de Londrina, ali que começou essa ideia, mas a sociedade brasileira rejeitou, porque já havia até professor que dava de presente o kit para ter mais aluno, porque teria mais salário. Então virava uma loucura do ponto de vista de uma carreira, de um ordenamento na administração, etc, etc. A sociedade brasileira não aceitou isso. Em suma, foi um período de dureza, também esse do ponto de vista do neoliberalismo. E vejam vocês, na década onde, na primeira década e meia do século XXI, que esteve sob uma coligação de partidos heterodoxa, mas que era o Partido dos Trabalhadores que estava à frente disso, e que é hoje amaldiçoado de norte a sul como petralhas, petralha é um signo, e que é um jogo do qual, mesmo eu que não pertenço a partido, acho uma absoluta insanidade isto, assim como demonizar qualquer pensamento crítico. Mas veja, este período, pela base social que elegeu o ex-presidente Lula, e não diria tanto pelo Lula, mas pela base social, houve 2 movimentos no Brasil que tomaram pé do Estado, exatamente dentro desse período. E nós, educadores, não nos damos conta disso. Em 2004 ou 2005, puxado por um advogado, Najib, daqui de São Paulo,
Escola sem partido. Claro que a escola não tem partido. Ou vocês têm alguma escola aqui em São Paulo que seja do PMDB, do PSB, do PCdoB, da UDN, etc. E nós aprendemos sim que a escola é política desde Aristóteles, pelo que ensina, como ensina, ou pelo que não ensina, ou elimina, não inclui, etc. Pois bem, mas veja, se vocês entrarem no site deste movimento, é bastante horripilante, porque atinge a nós na medula o ambiente escolar. Diz que a escola tem que ser regulada pelo Código do Consumidor. Escola pública. Escola pública não é um mercado, a escola pública não é uma oficina de automóveis, a escola pública não é uma fábrica de tijolos, a escola pública é um espaço público, é o espaço do contraditório, da diferença, em suma. Segundo, que os pais são donos dos filhos. Não, nem é dono. Terceiro, que professor tem que ser vigiado, e aluno que se sente contrariado denunciar ao Ministério Público. Ora, o ato educativo não é um ato dialógico? Imagine vocês se eu viesse aqui, que eu soubesse que do lado de lá tem alguém para me denunciar, etc. Não é com essa idade podem denunciar, né? Mas um professor que está em início de carreira, um professor que teme por seu emprego, evidentemente que ele perde a sua autonomia. Nesse livrinho que nós organizamos, que está em PDF, porque é uma coisa muito séria para quem vai gerir escola hoje. São duas questões que eu quero sublinhar. Uma esta, e outra a questão do fundamentalismo religioso que está permeando contra a própria fé, eu diria, como diziam lá os teólogos na década de 70. Pois bem, eu uso a metáfora como título desse livrinho: a escola sem partido, a esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, porque ela tem, e o ovo de serpente, porque ele traz, em vez do diálogo, do dissenso qualificado, ele traz a marca da eliminação, do ódio, etc, etc. Cuidado com isso, o perigo ali é de outra qualidade. Este é o novo terrível que está no tecido da sociedade, que os nossos netos, que os nossos alunos, que os nossos filhos não se contaminem por isso, porque boa parte nas redes sociais já está contaminada. Quem de vocês aqui na família, nas redes sociais, não tem que se bloquear às vezes porque teme ofender o fulano? Quem na noite de Natal que diz, não vamos falar disto porque podemos? Isto é absolutamente novo e nefasto e insano, absolutamente desagregador. Na noite de Natal eu vejo isto, as pessoas falarem nos momentos mais íntimos. É impossível, isto não existia, está sendo construído, é como que debaixo das nossas cadeiras e que sobe. E portanto, mas também fizemos o contraponto: escola democrática, um antídoto à escola sem partido. Então eis o desafio dos gestores, continuar naquela dimensão. A educação é um ato de diálogo, e diálogo não significa concordância. Eu posso dialogar com alguém discordando. Eu lá no Rio discordo com todos os flamenguistas, com todos, menos com os botafoguenses, às vezes também, né? Então, este momento, primeiro foi esse. Segundo, um outro movimento aparentemente mais inocente, mas tão velho e tão mais grave que as teses da década da ditadura e da década de 90. Todos para a educação. Veja que a Unesco, olha o que a Unesco diz: educação para todos. Epa, educação para todos é uma coisa, e todos para a educação é outra coisa. Mas quem são os todos para a educação? Os 14 grupos econômicos mais poderosos do Brasil, bancos, etc., com 18 institutos que querem vender o quê? Produtos educacionais.
enchem os tubos de secretário de educação, enchem os tubos de diretor de escola que querem vender o material A, B, C. E cadê o sujeito? O sujeito com o seu dialeto, com a sua cultura. Eu estive lá no Rio Grande do Sul, numa cidade de alemães. Estiveram lá 2 grupos para oferecerem material escolar ao diretor da escola. Isso tudo bem, desde que vocês mudem a postura de vocês e estudem um pouquinho a nossa região, porque senão o aluno não vai entender a linguagem de vocês. É como Magda Becker escreve naquele belo livro em que o Barquinho Amarelo. Vai falar Barquinho Amarelo onde eu nasci, não tinha rio para barco, tinha montanha, tinha pedra. Eu não sabia, o barquinho para mim não era nem barquinho nem amarelo. E também para muita gente Eva viu a uva, não viu nem Eva e nem a uva. Entende? Então, o que é gerir um processo pedagógico? É gerir sujeitos de cultura, sujeitos de conhecimento, sujeitos de preconceitos. Pois, então, esse contexto desses 2 movimentos aprofundou dentro do aparelho do Estado o novo velho que nos atormenta nesse momento. O que é esse novo velho que nos atormenta nesse momento? O próprio ex-presidente da República, Michel Temer, há poucos dias na Cultura, reconheceu que ele não era a favor do golpe. Logo, ele, que foi o artífice, sim, ele disse na Cultura, reconheceu que foi um golpe. E nós ficamos aqui há muito tempo discutindo entre nós, foi golpe, não foi golpe, não foi golpe. Foi um golpe. Parlamentar, institucional, enfim. Mas foi. Vejam vocês, que em 2 meses, 2 anos, foram aprovadas contra-reformas que atingem a medula do ambiente escolar. Vamos nos dar conta disso. O João já apontou algumas. O que é a emenda 95? Eu tive em 10 países há 1 ano e pouco, da Suécia até a Bélgica, Suíça, Itália, 12 países, visitando escolas. Eles não entendem. 20 anos, por 20 anos, nenhum recurso público a mais do que a inflação. E se a União diz isto, a tendência dos estados é a mesma e dos municípios é a mesma, porque vem o regime fiscal e vem também o governo pressionando. Se você não faz isto, você não entra no bolo. Agora mesmo no Rio de Janeiro, a única instituição no Brasil pública que não tinha dedicação exclusiva era a UERJ, onde eu trabalho. E finalmente, nesse governo, colimou um processo lá que não era nem dele, que a UERJ conseguiu a dedicação exclusiva como parte do salário, e não como um penduricalho que quando você aposenta, pois o governo no dia seguinte diz, o estado do Rio de Janeiro saiu da recuperação fiscal. Aí o governador, aí o filho do presidente pede para os deputados ligados ao governo federal que saia da base do governo do estado. Veja, é uma bola de neve. Então a emenda constitucional é impossível porque, mas vejam as medidas que podem ser sequenciais a isso. Logo em seguida era a reforma da Previdência, que não passou, que está aí, que vai passar. Se eu pudesse fazer uma síntese da reforma da Previdência, é o que um Polanyi pensou em 1876, quando na Inglaterra acabou a lei dos pobres, porque queriam ter mão de obra e achavam que a lei dos pobres formava preguiçosos. O Polanyi disse: a eliminação da lei dos pobres é a decretação do direito de não viver de muitas pessoas. Vocês estão falando de um cara que, quando voltou dessa viagem, descobriu que tem uma febrilização cardíaca. E fui o meu, o que é isso, doutor? Disse: nada, tua idade tem isso às vezes, né? Mas você pode morrer sem saber, não adianta aspirina e nem limão. É esse remedinho aqui. Só que esse remedinho, 28 pequenos comprimidos, que hoje esqueci, mas não vou morrer aqui não. Não vou dar esse trabalho.
custa R$300. Mais um complementozinho para o coração não bater muito, mais 380. O que o ministro Guedes queria para aqueles que não tinham nada? R$400. Isso é decretar a morte. Isso é uma insanidade. Em nome do quê? Do mercado, do equilíbrio. Mas mercado de quem? De meia dúzia que ganha no mundo, não ganha sequer no Brasil e não gera emprego no Brasil. Então a reforma da Previdência que vem aí é amena? Não, porque os vossos filhos, os vossos netos não vão programar futuro como vocês programam e eu programei. Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai ter um apartamento? Como é que vai ter um filho se não tem emprego garantido? Porque você pode, a qualquer momento não tem estabilidade. Como é que a gente está se dando conta disso? Mas é isso que está na lei. E aí vem a lei trabalhista que volta ao século XVIII, colegas. E aí é mais letal para nós. Por quê? Porque ela permite o professor intermitente. Ela permite o professor de todas as... E, além disso, permite o quê? Permite você contratar notório saber. E saiu ali agora uma portaria ou uma norma que militares, não só escolas militares, mas militares podem ser convocados a trabalhar em escolas públicas para gerir escolas públicas administrativamente e gerir escolas públicas pedagogicamente. É recente isso. Então isto faz o quê? Torna uma instabilidade no chão da escola brutal. Na universidade eu vim lendo durante a viagem de táxi até aqui, que o ministro quer reduzir a 70% o custo das universidades públicas, com curso fechado, como dizendo. Então, são medidas todas correlatas, mas tem outra medida que, do meu ponto de vista, significa barrar o futuro das futuras gerações. Qual é essa medida? É a contra-reforma do ensino médio, colegas. Vocês estão falando com Gaudêncio Frigoto, sétimo filho de uma família de 9, sendo que 7 tem 4 anos de escolaridade, até hoje. Filho de um pequeno agricultor. A minha irmã, que eu ajudei a pagar os estudos, fez a carreira universitária. Mas por que eu estou aqui? Porque eu sou genial? Não, porque fui arrancado daquele ambiente e fui estudar num internato de padres, estudando clássico de manhã e científico de tarde. Línguas, arte, cultura, isto que a infância pobre tem que ser ganha por isto. A infância pobre você não ganha pelo conhecimento no início, você ganha reconhecendo que eles são gentes. E o que reconhece que é gente é a arte, a literatura, o teatro, etc, etc. Vejam. Vejam vocês, o prêmio Nobel de Educação, 2 professores ficaram até o fim, até os 50, até os 10 eu acho. Um de São Paulo que ganhou, a menina ganhou, com um trabalho espetacular em mecatrônica, creio, coisa parecida, com crianças de periferia. Mas o professor que do Nordeste, eu quero visitar essa escola, porque é numa região paupérrima do Nordeste, um professor de arte, chegou entre os 50 ou entre os 10. E qual é a pedagogia dele? Ele diz: eu sigo Paulo Freire. Que Paulo Freire? Primeiro conhecer o aluno. Então eu perco um tempo conhecendo cada aluno. Eu quero saber cada aluno. E uma pergunta que eu faço a cada aluno: no que você acha que é bom? Ah, eu sei jogar bolita. Ah, eu sei jogar bola. Ah, eu gosto de dançar. E a professora tem arte, música. Diz: tudo bem, eu começo por aí, reforçando o que cada um já é e sabe. Ele ganha a pessoa, começar a olhar de frente. Depois é que ele vai começar a aula. Isto é que é ser professor. Isto é que portanto, enfrentar uma sala de aula, por um lado, que é fundamental. Veja o que a contra-reforma
a gente usa contra-reforma, porque são contra-reformas. É o velho, é o novo transvestido de velhíssimo. Então, se alguém aqui está convencido que a Constituição ainda existe, pelo menos eu não estou convencido disso. Porque a LDB diz que o ensino médio é o quê? A etapa final da educação básica. E o que é uma educação básica? Desde os clássicos, a educação básica tem que nos dar 2 elementos fundamentais. Por isso que ela é básica. Primeiro, entender como... Primeiro, não na ordem. Primeiro, entender como funcionam as coisas. Porque pôr a mão no fogo queima. Porque se você tomar veneno, morre. Porque, enfim, o mundo da física, da química, da biologia, etc, etc. O mundo das coisas, da qual a gente é parte. A gente é ferro, a gente é potássio, a gente é químico, é físico, não é verdade? Nos damos conta agora quando tem pouca água e pouco ar. O mundo está se dando conta que a natureza é parte da gente e a gente é parte dela. Mas, desde que existe o ser humano, nem a natureza é natural, é histórica, porque muda. Existe uma história, que é a história dos seres humanos. E, portanto, é fundamental que a criança, desde pequeno, aprenda a entender a sociedade dos homens e mulheres. A psicologia, a filosofia, a sociologia, a geografia, a história, a ética, etc. Elementos fundamentais da vida, sem o que você tem ditadores que convencem que você é um idiota, que você não sabe, que você não lê, que você etc, etc. Pois bem, educação básica tem essa química, essa componente. Eu sempre uso um exemplo de um italiano chamado Segato, o final dele. Ele tem a ver com São Paulo, porque há muito tempo, ainda quando a falecida Varig existia, eu fiz uma viagem de Rio a Manaus, e sempre no avião tem lá uma revista, a TAM tem sua revista, e tinha Ícaro. A Ícaro, bobagem, só coisa para distrair, mas bom, para distrair, e sempre lá um artigo de fundo. Lá que eu aprendi o que é o conceito de competência, ou a noção de competência, não no seu sentido dicionarizado, era um conceito puro ideologicamente, mas enfim, essa é uma outra questão. Um texto lá de um fulano que definia o que era um sujeito competente. E outro era esse Alessandro Segato, um jovem loiro, bem apessoado, com uma criança ao lado, uma jornalista aqui em São Paulo. Ele faz a pergunta, diz: mas você veio, me conta um pouco a história. Diz: não, eu fiz o ensino clássico e científico na Itália, não quis ir para a universidade, quero ser mestre de cozinha. E eu quis conhecer a comida do Brasil. Comecei por Belém, aprendi muito. Pato no tucupi, tacacá, açaí, etc. Fui para a Bahia, aprendi muito. Cheguei em São Paulo e encontrei minha pátria, a Itália, né? Aprendeu o que aprendeu, mas é a tradição. Aqui nós não tem a novidade que tem aquela comida, etc. Mas encontrou o amor da vida dele. E fez um restaurante, à época, aqui em São Paulo, risoto. E a jornalista lhe pergunta: qual é o segredo de ficar rico tão rapidamente com um restaurante de risoto? Diz: uma má pergunta. Aí eu gostei diz: nada tem fórmula, tudo tem base. Nada tem fórmula. As pessoas acham que tem fórmula. Olhe para trás das vidas que tem base. Diz: olha, a ciência me ensinou uma coisa, eu só cozinho com um tipo de arroz, aquele que me permite diversificar. Porque tem tantos arroz, nem sabia que tinha tantos. Batata, por exemplo, fui ao Peru, 200 tipos de batata inglesa. Nós temos uma batata inglesa, batata de tudo quanto é tipo. Eu digo, o ignorante aqui vai aprendendo, né? Então, o que é? A ciência me ensinou a buscar um arroz que nele eu posso diversificar. Esse é o conceito de qualquer ciência. A biologia não precisa tirar todo o sangue do vivente para fazer um exame, porque a célula é a unidade, e assim por diante. E disse: e o tempero? O tempero da minha tia, da minha avó, experimentando. E o gosto? Disse, viajando, ou pelo cinema, ou pela literatura. Qual é o gosto do chinês? Qual é o gosto do holandês?
E hoje, no mundo globalizado, se você não entende a cultura do outro, você não vende alfinete. Então eu pergunto sempre, é mais importante literatura no currículo de ensino médio, arte, cinema, papá, ou física? Pelos economistas do Banco Mundial, etc., vai dizer matemática, física e linguagem. E eu jogo fora, formo pinóquios sociais e precários para entender a natureza. Então, a contra-reforma do ensino médio, fazer que o jovem já busque um itinerário, já no ensino médio, zera a educação básica. Mas desde a década de 90, se dizia nos livros que se ensina teoria demais nas licenciaturas. Que filosofia para quê? Para que geografia? Para que tanta coisa? Agora isto eu devo dizê-lo com todas as letras, porque não sou eu que eu digo, é o próprio presidente da República que diz, e o seu ministério, para que filosofia? Para que história? Para que? E aí o seguinte, vem as bases curriculares nacionais fazer o quê? Quem é que aqui hoje iria fazer uma licenciatura em História? As licenciaturas faliram, gente. No ensino médio tem que ser distribuída em várias escolas, porque não tem carga horária numa escola só. Professor de educação física, professor de espanhol, quantos professores de espanhol estão ali hoje malucos, porque o que vão fazer? Né? E portanto, é uma mudança no ambiente escolar copérnica, colegas. E ela vem até 20, ela vem vindo, medida. Então, qual é a síntese quando eu olho para o meu neto que tem 1 ano, e outro que tem 8, outro que tem 7, outro que tem 5? A pergunta é, qual é o futuro deles? Com a melhor educação que a gente possa dar, pais, avós, formados, etc. Mas a perspectiva de futuro é barrar a dupla cidadania. A cidadania econômica, que implica hoje você disputar um mercado de trabalho, o mundo disputa o mercado de trabalho brasileiro. Os empregos melhores brasileiros hoje não são ocupados por brasileiros, são ocupados pelas multinacionais que nós vendemos e que estamos vendendo. Empresas que vocês antes falavam português, agora falam espanhol, inglês, holandês, etc. Cadê os quadros administrativos que eram brasileiros? Cadê as gerências que eram brasileiras? A PUC do Rio de Janeiro há muito tempo tem um consultório de psicologia para trabalhar com filhos de altos quadros executivos. Por quê? Porque os filhos não veem mais a possibilidade de os pais de reproduzir a carreira do pai. E portanto, 85% dos jovens e crianças estão na escola pública. Qual é o futuro que a gente promete para essas gerações? Eu mesmo, que há 40 anos trabalho a relação trabalho e educação, estou convencido hoje que é fundamental dizer aos jovens que eles têm que começar a pensar, a construir o direito ao trabalho, porque o emprego é cada vez menos necessário no sistema produtivo de hoje. Vou dar só um argumento para vocês, para a gente entender. Então, talvez que a gente tenha que começar a pensar uma forma educativa das gerações com nuances outras. O historiador Eric Hobsbawm, pouco antes de morrer, deu uma entrevista a um jornalista chamado... vocês me digam quando tem que parar. Mais quantos minutos? Está ótimo, está ótimo. 15 minutos é o tempo de prorrogação já. É um livro que se chama O Novo Século. É uma entrevista de Antônio Polito a esse historiador, e esse entrevistador conhece a obra deles. Aí, bastante, faz a seguinte pergunta: diz, olha, nós estamos num mundo globalizado e pós-industrial. Como é que você vê o futuro do século 21? Diz globalizado há muito tempo, pós-industrial não. Olha como as palavras enganam. Diz, se continua industriando tudo como antes e muito mais. Portanto, não podemos confundir a forma de industriar com industrial.
Tanto que hoje, setor primário, secundário e terciário não tem muito mais sentido. A rede do agronegócio é agronegócio e é indústria da carne. Então tem a indústria é banco, é serviço, então, e portanto, hoje você industria tudo. Vejam vocês como o futuro do trabalho, do emprego é, como diz esse historiador, o que menos conta hoje na produção, e diz, daqui a pouco, de forma ínfima. E dá um exemplo, que um banco na Inglaterra cobra 5 libras, isto é, 30 reais, 25, 30 reais, toda vez que um cliente vai ao banco. Está dizendo, você tem que ser o banco. Eu acompanho a questão do campo porque sou campesino, e tenho ainda irmãos que trabalham no campo, e sobrinhos. Fui há pouco tempo um sobrinho que tem lá 40, 50 vaquinhas, e tirava leite na muque. Mas aí a higiene, e muito bem, diz, você tem que ter ordenhadeira mecânica. Está lá ele, gasta, investe, pede emprestado, etc. Agora as grandes fazendas, é robô que faz isso. Ele vai, lava o ubre, testa o mamilo, vê se o leite está legal, muito mais higiênico, muito melhor, mas cadê os empregos que estavam atrás disso? A educação à distância, colegas. Quantos empregos de professores não estão... e é um grande negócio a educação à distância. Mas será que tinha que ser um grande negócio a educação à distância, ou mais um instrumento a mais para uma educação de maior qualidade? Essa é uma outra questão. Portanto, este conjunto de contrarreformas e os BNCC desmonta o conceito de educação básica. Qual é o futuro desses jovens que estão na escola pública hoje? Essa é a pergunta. E finalmente, o mais dramático do meu ponto de vista são os 3 ismos que estão no âmago da ideologia de Estado brasileiro hoje, ou de governo brasileiro, desculpa, mas que está é o fundamentalismo econômico, o fundamentalismo político e o fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo econômico? É o que o ministro Guedes está dizendo, e eu digo porque ele diz: vamos fazer uma mudança total, vamos privatizar tudo, ele diz. E o ministro do Planejamento diz mais: vamos privatizar parte da Amazônia para educar os índios, ou coisa parecida. Aí a professora que fez esse quadro aí da cultura indígena teria que alfabetizar esse ministro, sem dúvida, sem dúvida. Então, qual é o termo que se usa para isso? Só vai à escola boa, à universidade, quem tem mérito, ou melhor, a meritocracia. Portanto, quilombola, jovem de escola pública, índio, portador de necessidades especiais, isso é muito caro. Não é o teu lugar. É isso. E não precisa fazer uma lei para isso. É só cortar as verbas de refeitório, de transporte, etc, etc. É isto que está se dizendo com todas as letras. Meritocracia, mas como meritocracia numa desigualdade brutal? Eu tenho uma filha que chama Larissa, e a empregada que morava lá em casa teve uma filha, à época, que em homenagem a gente disse Larissa. Larissa morava num bairro enorme, bem distante, e ia numa escola lá da periferia. Chegou um dia em casa e disse: mãe, eu quero engravidar com 12 anos, porque na minha escola tem tantas colegas que estão grávidas. A mãe ficou absolutamente como qualquer mãe, e falou com a minha filha que é médica, fale com ela, explicou. Aos 15 anos ela é mãe. Qual é o mérito comparando num concurso Larissa, filha do Gaudêncio, e Larissa, filha dessa senhora que trabalhava na minha casa? Aonde é que está o mérito? Por isso, se não existe política pública, você aumenta a desigualdade e você joga essas pessoas aonde? Joga ao pequeno delito, sem escola, joga no bairro, etc. Coisa que nós sabemos nas grandes cidades o que significa isso. Então o fundamentalismo econômico tem nele um germe de crime
dia a dia pelas medidas antissociais que se tomam. E isto tem que ser na conta daqueles que só veem mercado e não veem direitos e não veem sociedade desigual. Fundamentalismo político, o que é isto? Se você for um livro de um liberal social muito importante, Bobbio, porque essas pessoas que dizem que nós pregamos ideologia, eles têm ideologia e acham que não tem ideologia. Claro que a gente tem ideologia. E por que não ter ideologia? Ter uma determinada perspectiva. Toda a teoria em si é uma espécie de ideologia. Portanto, não há porquê. Quando eu digo que a minha ideologia é a única, isso é totalitarismo. Pois, Bobbio diz um livrinho pequeno, Esquerda e Direita. Aí ele classifica esquerda liberal, que quer melhorar o capitalismo, esquerda revolucionária, direita que quer manter os privilégios, e extrema direita é aquela que lembra o fascismo e o nazismo. E Michel Louvi, um autor brasileiro francês, diz que dos governos que nós temos no mundo de extrema direita, o nosso governo tem os índices mais duros de extrema direita. Por quê? Porque tem ali a ideia de que o adversário é inimigo, movimento social é quadrilha, quem luta por direitos, como diz Veríssimo, é alguém que está querendo trazer a balbúrdia, a desordem. Portanto, nós não conhecíamos isso. Dentro das nossas instituições universitárias nós temos isso, grupos de estudantes que degladeiam em nome do quê? Em nome de que agora o Brasil vai pôr ordem, vai matar todos os bandidos, vai matar todos os comunistas, vai eliminar. Isto não leva a lugar sano de jeito nenhum. E finalmente voltamos à Idade Média misturando uma coisa letal: crença subordinando ciência. Um professor de química que há 30 anos pesquisa os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde, diz: os meus 30 anos de trabalho e a minha formação numa rede social vale a mesma coisa do que o cara diz: olha, isso aí é bobagem, a terra é plana, veneno não. Este que é o grande problema para trabalhar com alunos, na escola pública, que vem de um meio que todo dia está em rede e forma grupos. Então o desafio desses três fundamentalismos é que, do meu ponto de vista, eles juntam três palavras nada legais na vida humana, que são a estupidez humana. Estúpido é aquele que só vê aquele ângulo. La stupidità umana, diz o Galino, um sociólogo italiano, é aqueles que olham que tudo tem que ser gerido pelo mercado. Não existe direito, não existe pessoa. O mercado, sem mesmo saber o que é o mercado. O mercado é uma relação de força, não é uma coisa. O mercado é uma relação de poder. O ABC Paulista era grande indústria, não é verdade? Montadoras, etc. O poder do mundo tirou isso e colocou serviços. A ABC Paulista hoje é serviço dominantemente. Então a estupidez humana, a insensatez humana se chama armar o povo, lei de armas, lei de achar que você armando as pessoas, e a insanidade também está nisso, e querer gerir a sociedade por credo. Nada bom quando o presidente vai aos domingos numa igreja, e numa igreja poderosa no mundo. Nós temos que dizê-lo com a responsabilidade que nos é cobrada. Religião é um direito de cada um privado, e não há por que dizer que a religião dos índios seja pior ou melhor que a nossa. Eu fiquei muito feliz, e aí concluo com duas ideias. Um professor me procurou esses dias para fazer parte do meu grupo de pesquisa. Eu preciso, professor, ter alguém junto para pensar. Eu não consigo mais pensar sozinho. Ele disse: não dá mais na minha escola porque eu não consigo mais ensinar história, porque tem até professores que dizem que isto não é história, isto é contra a religião. Falar de que houve escravidão não se pode, falar feminicídio não se pode, falar, enfim, é ideologia de gênero, falar de que houve escravidão é ser comunista. Diz: o que eu faço? Então,
O que nós gestores, e aí a colega me fez aí uma pequena, como é seu nome? Denise? Denise é muito inteligente, diz: eu tenho que fazer uma pequena síntese, vamos fazer a síntese agora, professor. E eu fiz a síntese com ela. Obrigado, viu? Porque assim você teve a síntese que eu fazia para a Denise, nesse sentido, mostrando que gerir a escola hoje é muito complexo e implica da gente enfrentar o primeiro elemento, o medo. Os nossos professores, eu ando o Brasil, gente, os nossos professores têm dentro deles hoje o medo. E o medo, eu vi até de um teólogo esses dias, que é o maior antídoto político e leva as pessoas a adoecerem. Antônio Cândido, um grande literato paulista, escreveu um texto que recomendo nas redes, na década da ditadura, chamado O Caráter da Repressão. E ao final cita um autor que se chama Alfred Penny, que no presídio escrevia: não tenha medo da pobreza, não tenha medo da prisão, não tenha medo do exílio, não tenha medo da morte sequer, porque era inevitável. Tenha medo do medo. E um lindo texto de Mia Couto, 2 páginas: murar o medo. E como se mura o medo? Coletivamente. Individualmente, todos nós temos medo. Então nós temos que discutir coletivamente. Um congresso como esse, que elabora, tem muito tempo de elaboração para chegar a um título de um congresso, a uma conferência, nós temos que pensar coletivamente. Ali no texto eu escrevi uma mensagem de um professor que eu conheci nos fóruns mundiais, Alessio Surian, e ele vai ver isso nas redes, porque é um cara que vê o mundo. O Alessio manda, quando houve essa polêmica do título ao Paulo Freire, ele mandou uma mensagem para o Instituto Paulo Freire, que ele que mandou, e para alguns que ele conhecia. Diz: na Alemanha, recentemente, um partido também pedia aos alunos denunciarem os seus professores, se achassem que usava livros, etc, etc. Milhares de professores escreveram uma carta dizendo o seguinte: olha, não precisa nos denunciar, nós nos denunciamos, prenda-nos. Um coletivo. Então, o professor se sente seguro hoje. Você está junto a um sindicato, se tem uma assessoria jurídica, se tem colegas que podem lhe dar arrimo. Individualmente nós temos que ter medo. Então, um dos elementos que eu acho síntese que eu encontro nesse tema, para quem é gestor, quem é supervisor, quem coordena, bom senso, não ceder ao medo, trabalhar com a ética que sempre trabalhamos, que isto não será eterno. Isto não poderá ser eterno. Segundo, nós temos que trabalhar na sociedade, nos círculos que estamos, porque a escola é uma instituição da sociedade. E eu dizia a Denise que Florestan Fernandes, grande batalhador pela educação pública, nos dá talvez a mensagem de ânimo, né? E essa mensagem que queria trazê-la e agradecer a cada um de vocês a confiança de me dar esse espaço para dizer um pouco daquilo que eu penso, e que divido não como algo que vocês devam dizer mas que pelo menos em alguma dessas coisas se pense, porque os tempos que nós vivemos corremos riscos, quem mais, quem menos. Quem tem a minha idade são poucos riscos, mas quem está aí começando a profissão tem muitos riscos. Florestan Fernandes, num pequeno livro chamado Círculos da História, ele dizia: a história não se abre e fecha por si, são os homens e mulheres em luta que abrem ou fecham o circuito da história. O presente nos pede a abrir o circuito da história. E o papel, diz ele, do intelectual e do professor não é trabalhar para o povo,
é estar com ele para que ele adquira o quanto antes um instrumento das mudanças que ele precisa fazer. Com um povo analfabeto, semi-analfabeto, só dá margem para quê? Para regimes autoritários e não estabilidade. A nossa instabilidade se deve muito à negação de boa parte da população brasileira a uma escola de qualidade. Parabéns ao Cinep, parabéns a vocês e um ótimo congresso para vocês. Agradecemos muito ao professor, agradecemos a vocês. Amanhã estaremos aqui de volta. Bom descanso, bom retorno. Obrigado, colega.